do Gabinete do Prefeito Municipal. Proposição apresentada pelo Executivo Municipal. Foi lido o projeto de lei 23/2024, bem como sua justificativa. Após, o referido expediente foi encaminhado às comissões permanentes para estudos acerca da matéria. Pequeno expediente, grande expediente, não teve. Na ordem do dia, processo em discussão e votação única, processo 1739. Foi lido o projeto de decreto legislativo 1/2024, bem como sua justificativa. Em seguida, foi lido o acórdão de parecer prévio 522/2023 do Tribunal de Contas do Paraná, além do parecer 17/2024 exarado pela Comissão de Finanças e Orçamentos. Prosseguindo, a referida matéria foi submetida em discussão única, sendo solicitado pelo vereador João Paulo Melchior Elbio para que a matéria fosse discutida e votada com todos os artigos englobadamente, ficando aprovado o pedido verbal do vereador por 8 votos. Em seguida, a supracitada matéria foi aprovada por 8 votos. Na explicação pessoal, fez uso da palavra o vereador escrito Luiz Henrique Ranussi, que parabenizou o servidor Patrick Deodato Teixeira pela passagem de seu aniversário e prestou homenagem a todos os pais que já faleceram, em especial os pais dos vereadores desta Casa de Leis, os senhores Ovidio Ranussi, Francisco Severino Leal, Odilon Campos Silveira, Luiz Wilson de Campos, João Anilton Elbel, João Bertolete e Nelson Siviero. Em seguida, fez uso da palavra o presidente André Villaviel para agradecer a presença dos vereadores, bem como a dos espectadores que assistem de casa à sessão, dos funcionários desta casa e público presente. Prosseguindo, com as graças de Deus, declarou encerrado os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 24 de 6 de 2024, às 19 horas. E solicitou o Centro Legislativo Patrick Deodato Teixeira para levar o presente termo de ata, que iria discutido e votado será devidamente assinado pelos vereadores. Está em discussão o termo da ata anterior 1064/2024. Como ninguém quer discutir, está em votação. O termo da ata anterior 1064/2024. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem não tiver, que se levante. Está aprovado por 9 votos. Peço ao secretário fazer a leitura fora de pauta de um convite endereçado aos vereadores dessa Casa de Lei na notícia referente ao município de Santa Amélia. Pastoral da Ecologia Integral, Diocese de Jacarezinho, Paraná. Convite. Prezados e honoráveis membros da Câmara Municipal de Vereadores, em nome da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Jacarezinho, temos a honra de convidá-los para o segundo encontro de Agroecologia, Produção Orgânica e Segurança Alimentar. Este evento, que visa promover o diálogo e a troca de conhecimentos sobre práticas sustentáveis, terá como foco principal os sistemas agroflorestais. O encontro ocorrerá no dia 28 e 9 de junho, na cidade de Tomazina, às 7h30, às 17 horas. Será a oportunidade única para discutirmos estratégias de desenvolvimento sustentável que conciliem produção agrícola e preservação ambiental, promovendo a segurança alimentar em nossa região. Teremos a honra de contar com os seguintes palestrantes: Priscila Fantini Monerati, Fábio Marcel. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no link abaixo. Dúvidas podem ser tiradas com o João Inácio pelo telefone 4399840237. A presença dos ilustres vereadores será de grande importância para fortalecer as ações conjuntas entre as entidades civis e governamentais, potencializando os impactos positivos de nossa comunidade. Contamos com a sua participação e colaboração para juntos construirmos um futuro mais sustentável e justo. Aguardamos sua confirmação e colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Pastoral Diocesana da Ecologia Integral da Diocese de Jacarezinho, Paraná. Peço ao secretário levar de pauta a avaliação do MEC em nosso município. Santa Amélia tem o melhor índice de alfabetização de crianças do estado do Paraná, aponta MEC. O município de Santa Amélia atingiu em 2023 o maior patamar do estado do Paraná de alfabetização de crianças que estudam na rede pública municipal, ficando em primeiro lugar dentre os 399 municípios do estado, de acordo com os dados divulgados no dia 28 de maio de 2024 pelo Ministério da Educação, o MEC. O levantamento demonstrou um percentual de 97,3% de participação dos alunos nas avaliações. Mostra que 100% dos alunos santamelenses sabem ler e escrever na idade certa, ou seja, ao final do segundo ano do ensino fundamental, superando a meta projetada pelo MEC de 80% de alfabetização
na idade certa em todo o Brasil até 2030. O indicador criança alfabetizada foi calculado a partir do alinhamento nacional dos dados apurados pelas avaliações aplicadas pelos estados em 2023. Os primeiros resultados estaduais da alfabetização, alinhados nacionalmente, são fruto do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado pelo MEC em 2023, com o intuito de garantir o direito à alfabetização para todas as crianças do país, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Expediente recebido diverso. Leitura do relatório apresentado pela ouvidoria do município. Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Santa Amélia, relatório de maio de 2024. Introdução. A Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de Santa Amélia, instituída pela Lei 1442, de 18 de abril de 2018, possui papel a ser a porta de entrada para o diálogo entre os munícipes e a Prefeitura, recepcionando por meio de seus canais manifestações dos cidadãos e assim colaborando para a transparência das ações e para a formação de uma cultura que respeite os direitos humanos e promova a cidadania e a democracia participativa. O relatório busca informar as atividades realizadas por essa ouvidoria, assim como fomentar a transparência pública. Flávia Rosana Bússola, ouvidor geral. Apresentação dos dados. No período de 1 a 31 de maio de 2024, a Ouvidoria Geral de Santa Amélia registrou uma solicitação anônima, sendo ela realizada pelo site Reclamação sobre o concurso público e servidores em desvio de função. Diante da solicitação realizada, foi encaminhado ao gabinete um ofício, ao gabinete para as devidas providências. Santa Amélia, 6 de junho de 2024. Flávia Rosana Bússola, ouvidora geral. Canais de atendimento. A ouvidoria do município possui diferentes canais para atendimento das demandas dos munícipes: presencial, eletrônico, e-mails e site, telefônico e correspondência. O atendimento presencial é realizado na rua Dr. Alcides Prudente Pavan, 130, Centro, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8 às 11 e das 13 às 17 horas. No telefone 43 354 1234. No e-mail ouvidoria@santamelia.pr.gov.br. No site santamelia.pr.gov.br. Flávia Rosana Bússola, ouvidora geral. Expediente apresentado pela Câmara Municipal. Moção de pesar à família Otênio, de autoria dos vereadores. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, moção de pesar. Esta egrégia Casa de Leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem, vem através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade em encaminhar a presente moção de pesar à família Otênio, pelo falecimento do Sr. Ângelo Otênio, ocorrido no dia 18 de junho de 2024. O Sr. Ângelo Otênio foi vereador dessa Câmara Municipal entre 78 e 1982, além de chefiar o Poder Executivo Municipal entre os anos de 1983 e 1988. É, pois, justa a homenagem póstuma dessa casa, representante dos munícipes, ao morador residente desse município há muito tempo, de conduta exemplar, humilde, que está a merecer a saudade de seus entes, a que ele dedicou sua vida. Nossas sinceras condolências a seus familiares, com os quais compartilhamos o mais profundo pesar. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reine no meio de todos, rogando a Deus para que o Sr. Ângelo Otênio descanse em paz. Considerando o infausto passamento, requeremos na forma regimental que conste dado nosso trabalho desta noite, nossos votos de mais profundo pesar, dando ciência à família enlutada. Santa Amélia, 18 de junho de 2024, Câmara de Vereadores. Expediente recebido pelo Executivo Municipal. Leitura do ofício 155 de 2024, oriundo do gabinete do Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 14 de junho de 2024, ofício 155 de 2024. Assunto: resposta ao ofício 9 de 2024 da Câmara Municipal de Santa Amélia. Ao excelentíssimo senhor André Vilava Leal, presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia. Prezado, não houve vinculação de notícias. O servidor informou o chefe do executivo à época que pretendia se desligar. Não houve, portanto, comunicação formal. Não há obrigatoriedade de estudos para que o chefe do executivo decida a carga horária dos cargos que pretende contratar, tendo em vista que faz parte do seu poder discricionário. O home office não é objeto deste projeto de lei. O servidor, Heitor Henrique Possagnoli, faz de forma ilegal, sem autorização do chefe do Poder Executivo, inclusive com relatórios não apropriados, os quais serão objetos de PAD, processo administrativo disciplinar. Atenciosamente, Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício 158/2024, oriundo do gabinete do prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 18 de junho de 2024. Ofício 158/2024. Assunto: menção de veto referente ao autógrafo 119/2024. Senhor Presidente, o Poder Executivo, em atenção ao projeto de lei 5/2024, vem manifestar veto parcial ao autógrafo 119/2024 pelos fundamentos adiantes expostos. O projeto de lei 5/2024 tem como intuito principal regular acerca da avaliação do estágio probatório, matéria já prevista no artigo 21 do Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Amélia, porém, que ainda carecia de regulamentação acerca dos procedimentos para sua realização. Sendo assim, foi elaborado o presente projeto de lei, pautado em diversos estudos realizados pelo Poder Executivo, pesquisas em outros municípios, entre outras diligências para regulamentar acerca da comissão e avaliação dos servidores, matérias que se encontram previstas no projeto de lei 5/2024. Artigo 2º. Foi delimitado que a comissão deve ser composta por 4 membros, sendo deles o secretário de administração, ou, em sua falta, outro secretário, 2 membros servidores do setor do avaliado e 1 membro servidor de outro setor. Porém, no autógrafo 119/2024, por meio da emenda modificativa 3/2024, em seu artigo 3º, altera a redação original para que passe a constar que a comissão será formada por 2 servidores do setor do servidor avaliado e 2 servidores do outro setor, sob a justificativa de que o secretário de administração, em tese, não poderia participar como membro da comissão, pois a comissão de processo administrativo disciplinar prevista no Estatuto dos Servidores de Santa Amélia não pode ser composta por servidores ocupantes de cargo em comissão. Vê-se que a interpretação dada pelo Poder Legislativo, data vênia, configura-se equivocada na medida em que as duas matérias, processo administrativo disciplinar e avaliação do estágio probatório, não guardem relação entre si, não havendo qualquer vedação legal, no âmbito municipal, que preveja a impossibilidade de um servidor ocupante no cargo de comissão participar da comissão de avaliação do estagiário do estágio probatório, até porque ele não terá poder de veto, de voto, conforme inciso 1º do artigo 2º da redação original do projeto de lei 5/2024. Assim, conclui-se que a referida matéria não possui qualquer justificativa para que ele seja realizado, posto que não há vedação legal para que a matéria, na gestão municipal e o secretário de administração ou outro secretário não terão poder de voto. Outro sim, no artigo 14, na redação original do projeto de lei 5/2024, foi delimitado pelo Poder Executivo o mínimo de pontos a serem obtidos por cada servidor na média aritmética das avaliações para que seja declarado apto a obter a estabilidade no servidor público municipal, qual seja a quantidade de 75 pontos, o que corresponde a uma percentual de 75% do limite de pontos da avaliação. Ocorre que, no autógrafo 119/2024, por meio da emenda modificativa 3/2024, no seu artigo 5º, o Poder Legislativo alterou o mínimo de pontos para 60 pontos, o que contraria sobremaneira o interesse público e fere os princípios do direito administrativo, em especial o da eficiência. O princípio da eficiência, assim como definido por Diógenes Gasparini Meirelles, ressalta para que o servidor cumpra o seu dever da eficiência. Esse princípio demanda que a atividade administrativa deva a ser cumprida com presteza, sendo que a agilidade e rapidez com que o servidor público pratica as suas atribuições, perfeição, realizar as suas atribuições com qualidade e rendimento funcional, realiza suas atribuições com desenvoltura, agindo de modo disciplinar, organizacional e alcançando, consequentemente, resultados benéficos na prestação do serviço público. Ou seja, o autógrafo 119/2024, realizado pelo artigo 5º da emenda modificativa 3/2024, vai contra os ditames constitucionais previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal, o qual prevê expressamente o princípio da eficiência, pois reduz a quantidade de pontos que o servidor deve alcançar na avaliação periódica para que consiga a estabilidade no serviço público. A referida emenda não possui qualquer justificativa hábil para que seja aceita. Não beneficia o servidor público, muito pelo contrário, busca qualificar o servidor com nota 6 como hábil para trabalhar pelo povo ameliense. Ademais, a redação original do projeto de lei do artigo 17 previa que, consoante ao que dispõe a Lei Federal 8.112, aqui está 1190, mas é 1990, em seu artigo 20, parágrafo 5º, que o período do estágio probatório seja suspenso nas hipóteses previstas como licenças, prisão, condenação, entre outras. A emenda aditiva número 1/2024 do autógrafo número 119/2024, em seu artigo 1º,
Adicionou outras previsões que não são reconhecidas como condições suspensivas no período do estágio probatório pela legislação federal, ou seja, estão contrárias à lei federal que disciplina o tema, pelo que não merecem ser mantidas. Assim, a referida emenda aditiva não possui qualquer justificativa para que ele seja mantida, pois não está consoante com a legislação federal sobre o tema. Diante disto, propõe-se o veto parcial para que seja mantida a redação original do artigo 2º e artigo 14 e artigo 2º e artigo 14 e artigo, aqui não fala, do projeto de lei 5/2024 nos seguintes termos: disposições original, autógrafo e motivação do veto. Dado ao exposto, a redação final formulada pelos membros desta Casa de Leis nos artigos 2º, artigo 13º e artigo 16º do autógrafo 119/2024, não obstante a experiência da redação legislativa, configura-se equivocada, pois vai contra os interesses públicos, devendo ser mantida a redação original do artigo 2º, artigo 14 e artigo 17 do projeto de lei enviado ao Poder Legislativo. Pelo exposto, impõe-se o veto parcial ao autógrafo de lei 119/2024. Sem mais por um momento, reitero seus votos de estima e consideração. Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal. Proposições apresentadas pela Câmara Municipal. Leitura do projeto de lei de iniciativas legislativo número 4/2024, mais sua justificativa. Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, projeto de lei de iniciativa do Legislativo 4/2024. Súmula. Fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários do município de Santa Amélia, Paraná, para a legislatura compreendida em 1º de janeiro de 2025 a 31/12/2028 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 30 e 31, parágrafo 21 da Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação do plenário nos seguintes termos regimentais o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica atribuído, em parcela única e mensal, para a legislatura compreendida em 1º de janeiro de 2025 a 31/12/2028, o valor de R$ 18.500 ao subsídio do prefeito municipal e o valor de R$ 5.300 ao vice-prefeito. Artigo 2º. Fica igualmente atribuído o vencimento mensal de R$ 5.100 a título de subsídio aos secretários da Prefeitura Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, para a legislatura compreendida em 1º de janeiro de 2025 a 31/12/2028. Parágrafo 1º. A remuneração dos agentes políticos será feita em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Parágrafo 2º. O vice-prefeito nomeado pelo secretário deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou de secretário, sendo-lhe vedado qualquer acréscimo no caso de acumulação destas funções. Artigo 3º. O valor do subsídio mensal dos agentes políticos do município não poderá ser reajustado anualmente ou revisado durante a legislatura no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Artigo 4º. Serão as de lei vigente à época do efetivo pagamento as regras e normas aplicáveis aos subsídios tratados nesta lei. Artigo 5º. As despesas com a execução da presente lei deverão ser asseguradas através do plano plurianual das leis de diretrizes orçamentárias anuais e nas leis orçamentárias anuais, subsequentes ao exercício de sua fixação. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. Essas decisões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Paraná, 3 de junho de 2024, Deve Lavo Leal, presidente, Rafael Abner Severino, vice-presidente, Luiz Henrique Raduz, primeiro secretário, e Valmira Aparecida Siviero, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto tem por finalidade disciplinar em lei o valor dos subsídios a serem pagos para prefeito, vice-prefeito e secretários no mandato seguinte. Com efeito, como a fixação do subsídio é feita para viger apenas durante o mandato, o correto é a aprovação de uma nova lei para reger o mandato seguinte, evitando-se assim qualquer questionamento acerca da inexistência de ato normativo para fundamentar o pagamento de tais valores. A fixação dos subsídios observa os princípios da moralidade administrativa, da autoridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo, que orientam que os subsídios dos agentes políticos devem ser fixados em cada legislatura para a subsequente, observado as regras do teto e subtetos remuneratórios do funcionalismo público preconizados no artigo 29, parágrafo 5º e 37, parágrafo 11 da Constituição Federal. Por fim,
Esclarecemos que também foi levado em consideração na elaboração do presente projeto o teor da decisão dotada da repercussão geral proferida pelo excelentíssimo ministro, senhor Luiz Fux, no recurso extraordinário 1.344.400. O subsídio dos agentes políticos municipais não terá reajuste anual, conforme entendimento formado pelo STF, em sede de repercussão geral. Diante do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei para análise e apreciação desta Câmara de Vereadores. As sessões da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 3 de junho de 2024. André Vilar Leal, presidente, Rafael Abra Severino, vice-presidente, Luiz Henrique Ranus, primeiro secretário, e Evalmir Aparecides Viero, segundo secretário. Pequeno expediente, palavra franca aos vereadores que desejar falar. Não tem grande expediente. Aos vereadores que estão usando a palavra. Também não tem intervalo regimental de 10 minutos.